Olá, chegou sexta-feira, vamos ler mais um capítulo então para encerrar a semana, né? Hoje é o capítulo 31. Essa tinha as pedras brancas, mas não começou. Gregórios preparara um chá e servira meia xícara para cada um. Fumou um dos cigarros que a mulher de Silveira esquecera no quarto. João Essa também fumava. Fumava e bebia chá e não dizia nada. A noite caiu sobre a cidade, daqui a pouco o sino iria tocar, chamando para o jantar. Não, disse Essa quando Queiroz se dirigiu ao interruptor. Não tranque a porta. Escureceu rapidamente. A brasa do cigarro de Essa cresceu e encolheu. Quando finalmente começou a falar, foi como se tivesse colocado uma surdina na sua voz, tal qual se faz num instrumento, que fazia suas palavras saírem mais suaves e aveludadas, mas também mais ásperas. Aquela moça, Estefânia Espinhosa, não sei o quanto sabe dela, mas tenho certeza de que já ouviu falar nela. Há muito tempo já quer me fazer perguntas sobre ela. Percebi isso, mas não se atreveu. Desde domingo passado tenho pensado nisso. É melhor lhe contar logo a minha história. Acredito que seja apenas parte da verdade, se é que existe uma verdade. Mas quero que conheça essa versão. Não importa o que os outros vão dizer. Gregório serviu mais chá. As mãos de Essa tremeram enquanto bebia. Ela trabalhava nos Correios. O correio era importante para a resistência. O correio e as vias férreas. Era muito nova quando O'Kelly a conheceu. 23 ou 24. Foi em 1970, na primavera. Tinha uma memória prodigiosa. Nunca esquecia nada do que via ou escutava. Endereços, números de telefone, rostos. Brincavam dizendo que ela sabia de cor o catálogo telefônico. Ela não dava a mínima. Não entendo como é que vocês conseguem esquecer tanta coisa. Sua mãe desaparecera ou morrera cedo, não sei mais. E o pai prenderam e levaram uma bela manhã. Era um ferroviário acusado de sabotagem. Ela se tornou amante de Jorge. Ele estava completamente caído por ela. Víamos aquilo com preocupação. Sempre é perigoso. Ela gostava dele, mas não era uma paixão. Isso o magoava, tornou-o irritadiço e doentiamente ciumento. Não se preocupe, dizia ele, quando eu olhava para ele preocupado. Você não é o único que não é nenhum principiante. O curso para analfabetos foi ideia dela, brilhante. Salazar iniciara uma campanha contra o analfabetismo. Aprender a ler como dever patriótico. Nós organizamos uma sala onde colocamos bancos velhos e uma mesa. Quadros negros gigantescos. As meninas arrumaram todo o material possível. Imagens para ilustrar as diferentes letras, etc. Numa classe para analfabetos pode haver qualquer tipo de pessoa, de qualquer faixa etária. Era esse o truque. Ninguém precisava justificar a sua presença. E, além disso, era fácil resistir aos delatores. Afinal, não saber ler é sempre um problema. Estefânia mandava os convites. Certificava-se de que não seriam abertos, embora apenas estivesse escrito: nos vemos sexta-feira? Beijos, Noélia.
o nome de fantasia sendo a senha. Nós nos encontrávamos, discutíamos ações. Para o caso de aparecer alguém da PIDE ou simplesmente um rosto desconhecido, já estava tudo combinado. Ela pegaria um giz, sempre tinha preparado o quadro negro, como se estivéssemos em meio a uma aula. Isso também fazia parte do esquema. Podíamos nos encontrar num espaço público, não precisávamos nos esconder. Fazíamos tudo nas fuças deles. A resistência antifascista não é exatamente uma brincadeira, mas às vezes até dava para rir. A memória de Estefânia se tornou a cada dia mais importante. Não precisávamos anotar nada, deixar rastros por escrito. Toda a rede estava na cabeça dela. Às vezes eu pensava, o que acontece se ela sofrer um acidente? Mas ela era tão jovem e bela, cheia de vida. Afastávamos essa ideia e continuávamos tendo um êxito atrás do outro. Num fim de tarde, no outono de 1971, Amadeu entrou na sala. Viu-a e ficou enfeitiçado. Quando a reunião acabou, dirigiu-se até ela e conversou com ela. Jorge esperava à porta. Ela mal olhou para Amadeu, baixou imediatamente o olhar. Eu logo tive um pressentimento. Nada aconteceu. Jorge e Estefânia continuaram juntos. Amadeu nunca mais apareceu. Mais tarde vinha saber que ela o procurara no consultório. Estava louca por ele. Amadeu a rejeitou. Manteve-se leal a O'Kelly. Leal até os limites da abnegação. O inverno todo se passou nesse estado de calma aparente. Às vezes víamos Jorge com Amadeu. Alguma coisa havia mudado, algo de impalpável. Quando caminhavam um ao lado do outro, era como se seus passos já não coincidissem, como se a sintonia entre eles se tivesse tornado cansativa. Alguma coisa também mudara na relação entre O'Kelly e a moça. Ele tentava se controlar, mas de vez em quando aparecia a irritação. Ele a corrigia, mas era logo vencido pela sua memória e saía da sala. De qualquer maneira, provavelmente a situação teria acabado em drama, mas provavelmente teria sido insignificante em relação àquilo que aconteceu. No final de fevereiro, um dos carrascos de Mendes apareceu de repente numa reunião. Abrira a porta de mansinho e de repente estava lá dentro, um homem inteligente e perigoso. Nós o conhecíamos. Estefânia foi inacreditável. Mal ouviu, interrompeu a frase que tratava de uma missão de alto risco e começou a explicar o C-cedilha. Lembro-me muito bem, ainda que era o C-cedilha. Badajoz, era esse o nome do homem, como a cidade espanhola. Sentou-se, ainda hoje ouço o ranger do banco naquele silêncio, onde ninguém parecia ousar respirar. Estefânia tirou o casaco, apesar do frio na sala. Para todos os casos, costumava vestir roupas ousadas. Com aqueles braços nus e a blusa transparente, ela era de perder a cabeça. O'Kelly devia odiar aquilo. Badajoz cruzou as pernas. Com um movimento de corpo provocador, Estefânia terminou a suposta aula. Até a próxima, disse. As pessoas se levantaram. O esforço de autocontrole chegava a ser palpável. O professor de música que dava aula para Estefânia e estivera sentado ao meu lado, levantou-se e Badajoz o abordou.
Eu percebi logo que aquilo terminaria em catástrofe. Um professor como analfabeto, disse Badajoz, e a sua cara se contraiu num esgar mau e asqueroso. Que novidade! Parabéns pela nova experiência cultural. O professor ficou lívido e passou a língua pelos lábios secos, até que se aguentou bem diante das circunstâncias. Outro dia conheci alguém que nunca aprendeu a ler. Ouvi falar dos cursos da senhora Espinhosa, que é minha aluna, e eu queria ter uma ideia antes de sugerir à pessoa, disse ele. Ah, sim, disse Badajoz. E como é o nome da pessoa? Senti-me aliviado quando notei que os outros haviam desaparecido. Estava sem a faca. Amaldiçoei-me por isso. João Pinto, disse o professor. Que nome original, disse Badajoz. E o endereço? O endereço que o professor indicou era inexistente. Eles o intimidaram e o prenderam. Estefânia não voltou mais para casa. Eu a proibi de morar na casa de O'Kelly. Seja sensato, disse eu. É muito arriscado. Se a pegarem, pegam você junto. E a levei para a casa de uma velha tia. Amadeu me chamou para ir ao consultório. Já tinha falado com Jorge. Estava totalmente transtornado, completamente fora de si, daquela maneira silenciosa e pálida que lhe era própria. Ele quer matá-la, disse quase sem voz. Não disse com essas mesmas palavras, mas ficou claro, quer matar Estefânia, para que a sua memória seja apagada antes que eles a apanhem. Imagina isso. Jorge, meu velho amigo Jorge, o meu melhor amigo, meu único amigo de verdade. Enlouqueceu, quer sacrificar a sua amante. Há muitas vidas em jogo, não se cansou de repetir. Uma vida contra muitas outras, é essa a sua equação. Ajude-me, você precisa me ajudar, isso não pode acontecer. Se eu já não soubesse, teria sabido naquela conversa o mais tardar. Amadeu a amava. Naturalmente, eu não podia saber como fora com Fátima. Só os vira juntos em Brighton. Mas tive certeza. Isso aqui era completamente diferente, muito mais selvagem. Lava em brasa pouco antes da erupção. Amadeu era um paradoxo ambulante, autossuficiente, autoconfiante e destemido, mas também era alguém que constantemente sentia os olhares dos outros sobre si e sofria com aquilo. Por isso ele viera nos procurar. Queria se defender da acusação de ter salvado a vida de Mendes. Creio que Estefânia foi a oportunidade que ele teve de sair do tribunal, de sair definitivamente para o calor da vida e, pelo menos uma vez, viver inteiramente de acordo com seus desejos e as suas paixões, mandando os outros para o inferno. Ele estava consciente dessa oportunidade, disso tenho certeza. Ele se conhecia bastante bem, melhor do que a maioria das outras pessoas. Mas havia aquela barreira, o tabu da lealdade em relação a Jorge. Ele, Amadeu, era a pessoa mais leal que existia. A lealdade era a sua religião. Para ele era a lealdade contra a liberdade e um pouco de felicidade, mais nada, nada menos. Ele lutara contra a avalanche interior do desejo, desviando o olhar faminto quando via a moça. Queria poder continuar olhando nos olhos de Jorge. Não queria aceitar que uma amizade de 40 anos pudesse ruir por causa de um sonho acordado, por mais ardente que fosse. E agora,
Jorge queria lhe roubar a moça que nunca lhe pertencera. Queria destruir o frágil equilíbrio interior que existira entre a lealdade e a esperança renegada. Isso passava dos limites. Fui falar com O'Kelly. Ele negou ter dito ou mesmo insinuado alguma coisa desse tipo. Estava com manchas vermelhas no rosto, não barbeado. Difícil dizer se as manchas tinham mais a ver com Estefânia ou com Amadeu. Ele estava mentindo, eu sabia. E ele sabia que eu sabia. Começara a beber. Sentia que Estefânia lhe escapava, com ou sem Amadeu, e não aguentava aquilo. Podemos levá-la para fora do país, sugeri. Vão acabar pegando ela, disse ele. O professor é bem intencionado, mas não é forte. Quebram-no e vão ficar sabendo tudo o que está lá, atrás daquela testa, e vão caçá-la, vão usar tudo o que tem. É simplesmente importante demais. Imagina toda a rede de Lisboa. Ninguém vai fechar um só olho enquanto não a pegarem. E eles são um exército. As enfermeiras tinham chamado e batido a porta por causa do jantar. Essa as ignorara e continuara falando. Estava totalmente escuro no quarto. E para Gregórios era como se a voz de essa viesse de outro mundo. O que eu vou dizer agora vai chocá-lo. Eu compreendi O'Kelly. Compreendi-o e também os seus argumentos, pois eram duas coisas diferentes. Se lhe injetassem uma droga e conseguissem quebrar a sua memória, estávamos todos ferrados, cerca de 200 pessoas. E estas ainda seriam multiplicadas se começassem a apanhar cada um individualmente. Era impensável. Era só imaginar uma pequena parte das consequências para concluir que ela tinha de desaparecer. Nesse sentido, eu entendia O'Kelly. Ainda hoje acho que seria um assassinato defensável. Quem diz o contrário é leviano. Falta de imaginação, eu diria. O desejo de ter as mãos limpas como princípio supremo. Um nojo. Acho que Amadeu não conseguia pensar com clareza naquele assunto. Viu à sua frente os olhos brilhantes, aquele tom de pele estranho, quase asiático, a gargalhada contagiante, aquele andar requebrado, e simplesmente não queria que tudo aquilo se extinguisse. Não podia querer, e ainda bem que não podia. Do contrário, seria um monstro da abnegação. Já O'Kelly, por outro lado, desconfio que ele via naquilo uma espécie de redenção. Uma redenção da tortura de já não conseguir prendê-la a si, sabendo que a paixão a atraía na direção de Amadeu. Nisso também o compreendia, mas de outro jeito, sem aprovar. Eu o compreendia porque me reconhecia no seu sentimento. Já fazia muito tempo, mas eu também perdera uma mulher para outro. Ela também trouxera a música para dentro da minha vida. Não Bach, como no caso de O'Kelly, mas Schubert. Eu sabia o que significava sonhar com uma tal redenção e sabia o quanto procuramos um pretexto para justificar um plano desses. Por isso mesmo, decidi agir contra ele. Fui buscar a moça em seu esconderijo e a levei para a Casa Azul. Adriana me odiou por causa disso, mas ela já me odiava antes. Para ela, eu era o homem que lhe raptara o irmão e o levara para a resistência. Falei com gente que conhecia a região das montanhas, na zona da fronteira, e instruí o Amadeu. Ele passou uma semana inteira fora. Quando voltou, adoeceu.
Nunca mais revi Estefânia. Pouco tempo depois foram me buscar, mas isso não teve nada a ver com ela. Dizem que esteve presente no enterro de Amadeu. Muito mais tarde ouvi dizer que trabalha em Salamanca como docente de história. Passei 10 anos sem trocar uma única palavra com O'Kelly. Agora já nos falamos, mas não nos procuramos. Ele sabe o que eu pensava na época, e isso não torna as coisas mais fáceis. Essa tragou fundo, a brasa consumiu o papel que brilhava na escuridão. Tossiu. Toda vez que Amadeu vinha me visitar na prisão, sentia-me tentado a lhe perguntar por O'Kelly, pela amizade dos dois, mas não me atrevia a fazê-lo. Amadeu nunca ameaçava ninguém, fazia parte do seu credo. Mas, sem o saber, ele podia ser a ameaça de explodir perante os nossos olhos. Obviamente, tampouco pude perguntar a Jorge. Talvez hoje, depois de 30 anos, não sei. Será que uma amizade pode sobreviver a algo assim? Quando saí da prisão, investiguei o que aconteceu com o professor. Depois do dia da prisão, nunca ninguém mais ouviu falar nele. Aqueles malditos. Tarrafal. Já ouviu falar em Tarrafal? Eu achei que fosse ser levado para lá. Salazar já estava senil e a PIDE fazia o que lhe dava na telha. Acho que não fui para lá por acaso. O acaso é o irmão da arbitrariedade. Eu já me preparara para este caso. Iria bater com a cabeça contra a parede da cela até quebrar o crânio. Ficaram calados. Gregório não sabia o que dizer. Finalmente, essa se levantou e ligou a luz. Esfregou os olhos e decidiu-se pelo lance de abertura que sempre fazia. Depois do quarto lance, essa afastou o tabuleiro. Levantaram-se. Essa tirou as mãos dos bolsos do casaco de lã. Depois aproximaram-se um do outro e se abraçaram. O corpo de essa estremeceu. Um som áspero de força animal e de desamparo saiu da sua garganta. Logo a seguir, a tensão esmoreceu e ele se segurou em Gregório. Gregório passou a mão pela sua cabeça. Quando abriu a porta silenciosamente, essa estava à janela, olhando para a noite. Tem capítulo que é sofrido de ler. E imagino que para vocês também, sofrido de ouvir. Mas faz parte da história. Não podemos fugir, não é? Muito bem. Mas o fim de semana está aí. E vamos espairecer um pouco, tá bom? Que seja um final de semana leve para todos, tá bom? De paz e de amor, tá bom? Gratidão. Muito obrigada a todos vocês, viu? Agradeço de coração pela companhia. Tchauzinho e até segunda-feira, tá? Obrigada, gente.